texto base é um texto muito conhecido, e o texto é Salmo 27:10. Se você tiver a sua Bíblia, você pode marcar aí com marca-texto. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Você pode declarar isso? Ainda que meu pai e a minha mãe, o Senhor... Vamos de novo? Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Fala para ela, o Senhor está cuidando de você. Fala para a outra vizinha do outro lado lá. Glória a Deus. Quantas de nós crescemos ouvindo que não somos suficientes, que não temos valor, que somos até irrelevantes ou insignificantes? Ou em algum momento você se sentiu assim? Em alguma situação da tua vida você se sentiu meio insignificante? Mas se o mundo... se eu não estiver aqui, que falta vai fazer? Sabe quando ninguém sente falta daquela pessoa? Já se sentiu assim? Ou já se sentiu inferior, com um sentimento de abandono, de não merecimento? De não fazer parte daquele lugar? Gente, coisa difícil é você não se sentir parte do lugar. Não é ruim? Quando você chega num lugar e tem um bolinho pronto e ninguém te acolhe? Tem muitas pessoas vivendo assim no dia de hoje, rodeadas de pessoas, mas se sentem sozinhas. Eu acho que a maior crise do Brasil e do mundo não é a falta de dinheiro. Nem é a moral, a crise moral também não é a maior. A maior crise é a ausência paterna. Essa área tem sido a mais bombardeada no tempo atual. Os homens que são os sacerdotes das suas casas não estão se posicionando para isso. Alguns nem sabem o que é ser sacerdote porque não foram preparados para isso. E os poucos que sabem são raridade. Então, quando você encontra um homem que honra a tua casa, que honra a tua esposa, que honra a tua família, que honra o seu Deus, você pode dizer, esse homem é um homem raro. E da mesma forma acontece com mulheres. Quando a Bíblia compara, pode uma mãe abandonar o filho? É possível uma mãe abandonar um filho, gente? Fala a verdade, quem já gerou aqui? Você descobre que aquela criancinha está na sua barriga e algo muda dentro de você na hora. Você já se sente a supermãe. E a semente só tem 3 centímetros. E você já começa a pensar no nome, na roupa, como vai ser a saída de maternidade, como vai ser, qual a escola que vai estudar. Um filho muda a nossa vida, muda o nosso pensamento. Mas o Senhor compara como uma mãe, porque para um pai abandonar pode até ser fácil, porque ele não gerou, ele não carregou, ele não sentiu mexer, ele não ficou enjoado, né? Ele ficou enjoado? Não, alguns ficam, meu marido ficou enjoado, porque eu enjoava ele. Mas é a mulher que sente tudo, né? Nós somos um misto de emoções, é assim ou não é? Ainda mais quando está grávida. Gente, coisa de gravidez é uma brincadeira. Você fica enjoada, fica ou não fica? Bate um enjoo, as pernas ficam inchadas, parecendo o quê? Pode falar. Um feijãozinho? Não, irmão, fica parecendo um elefantinho mesmo. O meu não parecia um pão, não, eu fiquei parecendo um elefantinho, as pernas, inchada. A gente sofre do começo ao fim. Eu tive, na gravidez da Giovana, foi uma gravidez bem tranquila, mas eu tive enjoo até o 7º mês. Eles diziam assim, ela vai ser cabeluda, a menina nasceu careca. Da Maria Clara já foi o contrário. Eu descobri que estava grávida da Maria Clara com 5 meses e meio. Olha a situação. Tinha acabado de emagrecer 17 quilos, estava uma diva. Estava feliz da vida, fazendo caminhada, correndo. Tinha acabado de conseguir um emprego. Uau, a minha independência. Chegou o cartão do convênio, a pessoa vai fazer o quê? Vou passar no médico. Descubro que eu estou grávida de 5 meses e meio, sou mandada embora da empresa. Está aí, Maria Clara. Deus me tirou da minha independência e falou, você vai ficar em casa dependendo do teu esposo, porque a tua missão é aqui dentro. Ali um projeto começou na minha vida. E quando o Senhor me deu esse tema, eu falei, Deus, mas esse tema é um tema que mexe muito comigo, porque eu senti tudo isso. Tem alguém aqui que já perdeu o pai, já perdeu a mãe? Levanta a mão bem alto, só para eu poder te ver de longe, assim, bem. Já perdeu o pai, já perdeu a mãe? Tem alguém aqui que é órfão mesmo de pai e mãe? Não conheceu, eu não conheci, nem o pai, nem a mãe, ou os dois. Tem alguém aí, além da Paula? Só a Paula que passou por esse processo? Amém. Tem alguém aqui que já se sentiu órfão de pai e mãe, mesmo ele estando vivo? Coisa difícil. Essa é a parte mais difícil. Você sentir órfão de alguém que está do seu lado. Você sentir a ausência de algo que está perto. E enquanto eu preparava essa ministração, que foi a ministração mais relâmpago que eu preparei, eu falei, Aba,
Eu passei por esse sentimento e foi um sentimento que me aprisionou por muito tempo. E eu sei a dor que esse sentimento e essa ausência causa. Essa ausência causa um buraco que a neurociência diz que a pessoa, não vamos dizer a vítima, mas a pessoa, o indivíduo, sente dor física, sem saber distinguir o que é. Por muitas vezes ela se sente totalmente deslocada do mundo, porque falta o pertencimento. Todos nós precisamos saber de onde viemos, qual é a sua linhagem. Eu não sei se você já fez uma árvore genealógica para saber a sua história, quem foi o seu avô, bisavô, tataravô, de onde você saiu. Né? E quem não tem essa história, essa identidade, fica um pouco perdido, sem direção. A mãe tem uma função muito importante na vida de um filho, que é acolher, ensinar, proteger, amar, exortar, pregar, interceder. O pai tem uma função muito importante, que é proteger, dar suprimento, dar direção, dar correção. E quando uma casa não tem a figura materna ou paterna, um buraco se instala. E quantas mulheres têm que assumir esse papel duplo? E é uma jornada complicada. São raros os casos da mulher que abandona o marido e deixa o marido com os filhos, mas acontece. Ontem, antes de deitar, eu peguei meu celular, e acho que porque eu estava tanto falando em paternidade e orfandade na cozinha com as minhas filhas, porque elas me ajudam a construir a pregação, apareceu um vídeo para mim de uma criança que foi deixada no aeroporto. Não sei se vocês viram. Eu não sei a idade daquela, devia ter uns 4 anos, né? Era pequenininho. Ele foi deixado no aeroporto porque o passaporte dele venceu e o pai e a mãe tinham uma viagem de férias. E é claro que o pai e a mãe não podiam perder a viagem de férias e deixou o filho no aeroporto. A que ponto a humanidade chegou? A palavra diz que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas existe um amor que não se esfria e não se apaga. Ele é o próprio amor, e sem o amor, você pode ter tudo, você pode ter prosperidade, você pode ter uma casa linda, você pode ser muito inteligente, você pode ter uma família gigante, mas se não tiver o amor, de nada disso vai valer. Porque quem não tem o amor não vai saber alimentar aquilo que constrói. E essa manhã, enquanto eu tomava banho, eu cantei uma canção e quero compartilhar essa canção com vocês, porque foi ele, o único que permaneceu em todos os momentos. E é uma canção um pouco famosa, aí talvez você conheça. E ela diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Entender que Ele é o único. Ele é invisível, realmente Ele é invisível. Você não consegue palpá-lo, você não consegue visualizá-lo por muitas vezes. Mas é impossível não senti-lo e ver a presença dEle na tua vida e na tua jornada. Se você está aqui, é porque esse único permaneceu. Teu pai pode ter virado as costas, a sua mãe também. Talvez os seus amigos, o seu esposo pode ter desistido de você e ter te abandonado, quebrado uma aliança. Eu não sei qual foi a pessoa que te abandonou no meio da jornada e você se sentiu sozinha, mas eu tenho certeza que o Senhor esteve com você, do início ao fim. A Bíblia está repleta de personagens que viveram esse sentimento que eu passei e que algumas de vocês já vivenciaram.
Se você está acompanhando essa mensagem através do YouTube, que você possa colocar a mão no seu coração agora, onde você estiver. Peça para o Senhor liberar acesso às suas emoções e ao seu coração. Não se distraia. Que você possa ser abençoada e alcançada por essa mensagem. Eu encorajo você a ficar até o final, porque o Senhor entrou agora no seu coração e vai começar a colocar em ordem toda essa bagunça. Amém? A Bíblia está repleta de personagens que sentiram esse sentimento. E talvez vocês, quem conhece a Bíblia aqui, quem faz a evolução diária aqui é crente. Quem faz a evolução diária? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de alguns personagens e vocês vão vendo qual é o personagem que mais se encaixa com você. Talvez essa mensagem não seja para você. E tudo bem, você está aqui sendo uma agente do Senhor para abençoar essa mulher do lado. E talvez o Senhor vai te usar para ministrar essa palavra mais à frente, como Ele fez comigo. Eu jamais imaginei que a palavra que eu estou ministrando hoje, com autoridade, porque o Senhor já me curou, eu iria ministrar para outras vidas. E é assim que o Senhor faz. A canção que cantamos diz que Ele preenche o vazio e Ele transforma tudo. Não é assim? Foi isso que Ele fez. Ele preencheu um vazio que era gigante, transformou toda aquela bagunça, reconstruiu a minha identidade. E a partir de então, Ele me usa como instrumento para alcançar outras vidas. Então, se essa palavra, pastora, não é para mim não, eu tenho pai, eu tenho mãe, ninguém me abandonou, amém, meu amor, segura a palavra, porque o Senhor vai te usar para pregar para alguém. Amém? Não sei se você conhece um personagem muito conhecido que foi colocado num cesto. Quem é esse personagem? Moisés. Moisés foi colocado no Nilo e essa história está em Êxodo 2:3. Um bebê, para poder escapar da morte, foi deixado num cesto, levado pelas correntezas do Nilo. Cresceu longe dos pais biológicos, sendo criado num palácio egípcio, dividido entre duas culturas. Um menino que ficou com a identidade dividida e que sofreu os fragmentos disso. Até a sua vida adulta, Moisés sofreu pela ausência do pai e da mãe. Após os seus 80 anos, é que ele vai conhecer a mãe dele, a história real dele. E ele entende o propósito dele. E só assim ele começa a avançar no seu propósito. Muitas de nós vivemos um conflito de identidade espiritual, por não saber a nossa origem. Isso aconteceu com Moisés. Ele não sabia de onde vinha, e ele não se encaixava nem no palácio, e nem com os hebreus. E aí ele via a injustiça, e aí ele queria se vingar. E aí ele chegava no palácio e não entendia, ele ficou dividido. Quantas de nós ficamos divididas, mas a quem eu pertenço? Você pertence ao céu. E quem pertence ao céu, carrega a identidade do céu. Você tem um Deus que é o seu Pai. E você tem um irmão que se chama Jesus. E foi Ele que pagou um preço de sangue por você. Você teria coragem de dar a sua vida pelo seu irmão, como Jesus fez por você? Então você tem um super irmão que deu a vida por você. Então você faz parte de uma família real. Eu posso dizer que você é uma princesa? Tem cara de princesa essa mulher do seu lado aí? Que princesa linda, né? Um outro personagem que eu gosto muito, que Deus usou ele com uma pedrinha, gente. O que uma pedrinha pode fazer? Davi. Davi, o menor da casa. Davi era o patinho feio da casa. Já ouviu falar nesse ditado? Talvez seja você a patinha feia da sua casa. Ele era o esquecido, deixado de lado. Flávio Josefo diz que, provavelmente, Davi não era filho da mãe daqueles outros meninos. Ele era filho de uma serva. Por esse motivo, ele vivia do lado de fora. Então, ele acessava a casa, comia, mas ele ficava esquecido lá no campo. Vai lá cuidar das ovelhas, é para isso que você serve. Então, ele não foi criado como um filho, ele foi criado como um servo. A palavra diz que quando Samuel chega para poder ungir o novo rei de Israel, imagina um evento desse. Na sua casa, um profeta fala assim, o próximo rei vai sair dessa casa aqui, Sol. Aí você esconde um filho. Quem tem mais filho aqui? Tem algum? Mais de 3, levanta a mão para mim. Mais de 3. Quantos? 4, quantos? 5, Dona Tânia venceu. Então, Samuel entrou na casa da Dona Tânia, procurando o novo rei. Aí Dona Tânia fala assim, não, esse aqui não pode ser, esse aqui é o menor. Isso aqui não dá para nada não, fica escondido que não é você. Aí Samuel começa a olhar para os irmãos, cada um mais bonito que o outro, forte, e ele olha pela aparência e acha que é um dos irmãos, e o próprio Deus fala com Samuel, não é esse. E aí Samuel fala para Jessé, tem mais alguém? Aí Jessé lembra que tem um filho, ele lembra, Davi foi esquecido, gente. O próprio pai esqueceu do menino.
Olha que situação, Eduardo. Já pensou em esquecer de você numa hora dessa? Mandam chamar Davi, eu creio que Davi chega lá com a roupa toda suja, cheirando a ovelha. Aí Samuel deve ter pensado como eu falo com Deus de vez em quando, Deus, você está de brincadeira. Os fortão aqui você vai ungir, esse pequenininho ruivo, cheio de sarda, magrelinho, sem tamanho. Samuel não discute, separa Davi para aquela missão, unge Davi, e o que eu acho lindo é que ele só senta à mesa quando Davi chega, porque até então todo mundo comia sem Davi, tinha festa sem Davi, Davi não fazia diferença nenhuma, se Davi tivesse ou não tivesse. Samuel fala assim, enquanto ele não tiver, o Senhor traz um tempo de honra para Davi, começa a mudar aquela identidade que a família tinha injetado nele, mostrando que o Senhor não enxerga como você enxerga, e nem como os outros te enxergam. Talvez na sua casa você é a menor, a insignificante, vai dar para nada essa daí, pelo amor de Deus, deixa ela lá, deixa ela escondida, mas Deus te viu nas malhadas, e Ele vai te convidar para a mesa, vai te chamar de filha, e vai te separar com uma unção nova. Foi isso que Ele fez com Davi. Vamos lá? Quem conhece a nossa linda Esther? Esther, tão conhecida como Radassa, órfã de pai e mãe, foi criada por um primo, Mardoqueu. Em Esther 2:7, relata a história dessa menina, que era uma menina humilde, pobre, simples, foi criada por um primo. Agora você imagina, uma menina criada por um homem. Com certeza ela não devia fazer trança no cabelo. Você acha que tinha trança? Não tinha. Com certeza não. Você acha que ele passava perfume nelas? Você acha que ela usava a sandália combinando com a roupa? Não, não, não. Você acha que ele separava o look antes? Não. Mas Mardoqueu foi o treinador dessa menina, e o que ele ensinou para ela vai muito além do que roupinha combinando, maquiagem feita. Ele ensinou para ela a palavra do Senhor. Esther não tinha pai, não tinha mãe, mas o Senhor separou Mardoqueu para preparar Esther para uma missão muito grande. E eu acho incrível que Deus só escolhe os pequenos, improváveis, aqueles que ninguém vê nada. Fala, poxa, isso daqui não dá para nada. Tá, todo mundo vira as costas e fala, isso aqui não dá para nada não. Aí Deus vai falar assim, eu quero esse daqui. O que rejeita, Deus pega. Ai, eu acho lindo, Deus é maravilhoso. Um monte de mulher vai lá ter um encontro com o rei, porque o rei, vocês sabem da história da Vasti, que é uma história longa. Vasti dá uma de louca, não quer ir lá ver o marido dela, ele repudia Vasti, agora o rei, que é uma nova rainha, Esther, entre milhares de jovens virgens, é levada ao palácio. Mas ela não sabia da missão dela ali. Chegando ali, Deus tinha um plano para Esther. Ela se posiciona naquele tempo, e uma menina que não teve amor de pai nem de mãe dá a vida pela sua nação. Ai, pastora, mas eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe, eu não sei amar. Mentira, porque amor é decisão. Esther decidiu amar a nação. Ela amou o povo dela, ela se colocou em risco pelo povo dela. Então para de se fazer de vítima por causa do, me abandonaram, te abandonaram, meu amor, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque quem está com você não te abandona em nenhum momento. Esther olhou para o céu, entendeu a missão e avançou. É para jejuar, vou jejuar. Qual é a estratégia do céu para mim? Eu vou avançar e eu vou vencer em amor. A maior arma de Esther foi o amor. Algo que ela não teve, ela usou como arma. Algo que ela não teve, ela usou como arma. Conhecida como uma rainha, uma das mulheres que eu mais admiro, e por muitas vezes as pessoas falam que eu me pareço com ela, e eu fico até, poxa, que orgulho de parecer com Esther. Glória a Deus por isso. Um outro nome muito conhecido é Mefibosete. Repete comigo, Mefibosete. Filho de Jonas, neto de Saul, um jovem que ficou aleijado após a morte do seu avô. Em 2 Samuel 4:4 conta a história com detalhe. Um acidente aconteceu, a ama daquele menino, no meio de um movimento meio de guerra, pega aquele menino no colo e deixa o menino cair. Uma carruagem passa em cima da perna do menino. O menino que nasceu são, ficou aleijado. Naquela loucura toda da morte de Saul, o menino é levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é conhecida como uma cidade do esquecimento, abandono, o lugar onde ninguém queria estar. Lodebar é aquele lugar, sabe aquele bairro que ninguém quer ir? É Lodebar. Foi para esse lugar que o filho de um rei foi levado, porque Jonas, pela sucessão natural, seria o próximo rei. Mas como o Senhor tinha separado Davi, e Jonas era muito amigo de Davi, ele nem questionou a Deus.
Aquele menino tinha direito a estar no palácio, a viver do palácio. Ele era um herdeiro. E estava numa cidade, num lugar esquecido. Talvez isso aconteceu com você. Você foi esquecida no meio do caminho. Você olha para a tua família e você fala assim, poxa, todo mundo é bem de vida, todo mundo está bem, olha onde eu estou. As pessoas poderiam ter me ajudado, mas ninguém me ajuda. Se esqueceram de mim, pastora, me abandonaram em Lodebar. Mas Lodebar foi o lugar de encontro de Deus com Mefibosete. E o texto diz que Davi pergunta se existia ainda algum herdeiro, e ele vai, Deus manda Davi buscar Mefibosete, porque Deus faz assim. Deus não fica devendo nada para ninguém. Davi vai ao encontro de Mefibosete, convida ele para o palácio e fala, você vai comer da minha mesa. Independente dessa deficiência que você tem, porque eu com certeza, um jovem sem se movimentar, sem os movimentos da perna, imagina como aquele menino se sentia. Só que o Senhor me ministrou é que esse ferimento, essa deficiência no físico, nem se comparava com a deficiência que ele tinha no seu emocional. Porque no mesmo momento que aquelas rodas passaram nas pernas daquele menino, passaram também no coração. A chance de reinar, de lutar pelo seu povo, de ser um grande rei, acabava ali. Você já imaginou isso? A impossibilidade de reinar, depois de sofrer um acidente que não foi... Você acha que ele teve culpa? Ele planejou acontecer aquilo? Não, claro que não. A mãe dele ninguém fala, é uma ama que cuida dele, uma moça, que adota ele como filho, e ali ele cresce. Davi recolhe ele para o palácio, ele volta para o palácio, come à mesa e ali desfruta. Ele não é rei, ele não é conhecido, mas ele é honrado. Porque Deus faz assim, Deus não se esquece de ninguém. Timóteo, quem conhece a história de Timóteo, que é uma história que eu amo, eu já li Timóteo várias vezes, Jesus, eu olho para o meu querido ali, ó, Mateus é o meu Timóteo, meu não, do meu marido, que eu não vou roubar o Timóteo dele, você é o Timóteo dele. Filho de mãe judia e pai grego, em Atos 16:1 conta a história detalhada de Timóteo, se eu fosse você. Eu li essa história porque ela é incrível, gente, eu leio a Bíblia como se fosse novela, tá tudo bem? Porque eu não assisto mais novela, mas agora eu leio a Bíblia e fico imaginando, falo, gente, que delícia poder ver a Bíblia assim, dessa forma tão grande e tão profunda. Paulo chama ele de filho na fé, indicando que talvez ele não tivesse um pai terreno. A Bíblia fala que ele foi criado pela mãe e pela avó, Lloyd, certo? E essas mulheres é quem ensina a palavra para ele, e depois ele tem um encontro com Paulo, e Paulo adota ele como um filho na fé. Eu não sei se você já ouviu esse ditado, você é minha filha na fé, você é meu filho na fé. E existe um poder no discipulado e na mentoria, quando você escolhe ou quando o mentor te escolhe. É muito melhor quando o mentor te escolhe, porque ele vai cuidar de você de perto. Agora, se você escolher um mentor, talvez, eu tenho mentoras que nem sabem que eu existo, mas eu acompanho, eu compro os livros, eu assisto, eu honro, e elas nem sabem que eu existo, porque são mulheres de Deus. Eu oro por elas e elas nem sabem. Pastora Naira Pedrini mesmo, eu orava por ela antes de conhecer. Pastora Edmeia Williams, gente, que mulher maravilhosa. Helena Raquel, vou te falar, é muito cheia de Deus. É uma mulher que eu ouço e fico arrebatada. Helena Tanuri, eu lembro de uma oração que eu fiz na The Alpha, em uma das conferências Amigas de Deus, onde eu estava vestida de roupa de bolinha. O tema era pérolas, e a pastora colocou uma roupa cheia de bolinha na gente. Quem aqui gosta de moda sabe que isso daí não está na moda. Eu e a pastora Jo sofremos naquela época, né, amiga? Gordinha, com roupinha cheia de bolinha, parecia um ponto. Mas eu lembro da pastora Helena Tanuri pregando naquela conferência. Eu nunca tinha falado para ninguém de Jesus, a não ser para minhas filhas, que eu contava aquelas historinhas. Sabe aquelas historinhas que você compra, que o livrinho é durinho assim? Aquilo ali eu contava e estava tudo bem. Eu nunca tinha pregado para ninguém, nada disso. O Senhor me separou para o Ministério de Mulheres, eu não tinha experiência nenhuma em pregação. Eu me iludia, achava que Ministério de Mulheres é pregação. Sabe o que é Ministério de Mulheres? É abraço, amor e ouvido. Se você acha que Ministério de Mulheres é você pregar, você está muito errada. Porque eu ouvi muita mulher, chorei com muita mulher, rasguei meu coração, fiz muito chamada de vídeo, muita campanha de oração, subi muito monte por vidas que eu nem... Hoje não tenho contato, mas eu sei que tem frutos. Mas resumindo, pastora Helena foi uma mulher que, na hora que ela estava ministrando, eu vim no altar e semeei, porque eu queria aquela unção que ela carregava. Eu falei, eu quero essa unção que essa mulher carrega. Eu quero aprender a pregar, Jesus. Como que ela fala tudo e não esquece?
Ela fala os nomes de todo mundo e não confunde nada, porque eu já estava chamando Jesus de Genésio e ela falava tudo. E hoje eu estou colhendo o fruto daquela semente. 14 anos atrás. 14 anos atrás, eu estou colhendo hoje. Valeu a pena semear na vida dela. Então, o que eu faço agora? Eu continuo semeando. Eu entro nos cursos, eu mergulho, eu absorvo o que eu posso. Eu não preciso ser amiga dela, eu não preciso tomar café com ela. Eu não preciso ser isso. Eu só preciso absorver o que ela aprendeu, entender onde ela errou, para mim não errar, porque ela fala, as mentoras costumam falar onde erram. Então, esse é o segredo. Aqui do altar eu conto para vocês a minha vida, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Então, vocês vão olhar o que eu fiz de errado e não vão fazer. Combinado? E o que eu fiz de certo, vocês vão fazer. Isso aconteceu com Timóteo. Ele olhou para Paulo, escolheu Paulo como um pai na fé. Paulo adotou e cuidou de Timóteo. E Timóteo impactou a geração dele no tempo dele. É um menino, um homem que eu admiro também. O próprio Jesus sentiu orfandade. Jesus tinha um pai terreno chamado José, vocês sabem disso? E em certa altura da vida de Jesus, José morre e ele fica órfão desse pai. Na cruz, eu não sei se você lembra, mas Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento da cruz, ele sente a orfandade do próprio Deus. Foi por pouco tempo, mas ele sentiu o próprio Deus virando as costas para ele. E tudo isso por quem? Por mim e por você. Tem amor maior do que esse? Não tem amor maior do que esse. Não tem amor maior do que esse. Em Gênesis 21, 8, conta a história de um jovem. E eu gostaria que se tivesse aí, puder colocar no telão, 21, do 8 ao 20, e eu vou ler com elas. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto uma grande descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, e também lhe deu o menino, e despediu-se dela. Partiu, andando errante no deserto de Berseba, e consumindo a água do odre, lançou ela o menino debaixo de uma árvore, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o menino, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi um grande frecheiro. Essa história conta a história de um conflito familiar. Quem aqui já teve um conflito na família? Ninguém? Levanta a mão bem alto, para de se esconder, que vocês estão dando uma de fingida. Aleluia. Meu Deus, umas não levantou a mão, olha isso. Um conflito familiar, gente, coisa difícil é conflito familiar, né? Meu Deus do céu, tem uns casos que é pior que casos de família, sangue de Jesus. Mas vamos começar. O tema da palavra de hoje nós vamos repetir 3 vezes, combinado? Porque é profético. Ali está filho, você vai falar filha, tá? Combinado? 1, 2, 3. Você é filha, não órfã. De novo. Você é filha, não órfã. De novo para o inferno ouvir. Eu acho que agora o diabo já ouviu que você é filha. Você é filha e não órfã. Essa história, nesse cenário caótico de guerra, de uma briga familiar, eu fico imaginando a brigaiada naquela casa. Sara não podia ter filho, você sabe que Sara era estéril.
O contexto era esse. Eles tinham uma promessa que da vida de Abraão e de Sara iria nascer uma grande nação. Ele seria um pai de uma grande nação. Como é que vai ser pai de grande nação se não pode ser nem obstetra? Me fala, tem como? O diagnóstico médico, que não tinha médico, não tinha ginecologista, nem obstetra naquela hora. O diagnóstico é, não pode gerar, não vai dar para ter filho. Casada há muito tempo, tentou de tudo. Tentou ter filho. Vamos para Ismael. O texto que nós acabamos de ler conta a história de um menino que, quando eu comecei no ministério, eu achava que ele era uma criança de 2, 3 anos. Mas, estudando profundamente, ele tinha 17 anos. Sara, maluca, porque não conseguia engravidar, ela queria dar o jeitinho dela. Quem aqui já tentou dar o jeitinho para Deus? Tem um problema, eu vou lá, eu vou dar meu jeito, porque Deus está demorando, eu vou dar um jeito. Ah, eu quero um pretendente, Deus não está vindo, eu vou entrar no aplicativo para arrumar um namorado. Ah, eu quero um trabalho, a primeira porta eu vou. Ah, a primeira curtida me ama. Tem muita mulher tentando resolver problema, arrumando outro problema. Para de arrumar problema. Se é promessa, deixa Deus fazer. Pelo amor de Deus, para de correr atrás de problema. Tem mulher que caça problema, fala, Deus. Pastora Lúcia, às vezes, manda uns negócios, eu falo, Jesus, pastora, me ajuda. Sara foi uma dessa, coitada. Não vou julgar, porque eu já fiz isso na minha vida, e eu sei que você também já fez, então não julga a irmã. Quando eu chegar lá e falar, Sara, você deu mancada, meu. Você não precisava ter feito aquilo. Deus já tinha falado, era promessa, então calma o coraçãozinho. Só que ela quis dar um jeito. Ela queria um filho de qualquer jeito. Abraão vai lá, compra uma serva egípcia, leva para casa, essa mulher começa a servir a Sara. Sara começa a confiar, porque você não vai entregar o seu marido para uma mulher que você não confia. Naquela época era normal, os homens têm mais de uma mulher, era tudo normal. Nessa época, se fosse na minha casa, ia morrer se entrasse. Aí ela mesma, não foi ideia do Abraão, foi ideia da Sara. Deite com a minha serva, engravide dela e me dê um filho. Esse era o trato. Abraão não tinha boca para nada, foi. Engravidou Agar teve um neném, aquela coisa toda. Depois que essa criança nasceu, o inferno começou. Fala, o inferno começou. Porque problema, quando a gente gera problema, para a gente resolver um problema, a gente gera outro problema. E foi uma guerra naquela casa, eu fico imaginando Abraão nem querendo voltar para casa. Porque imagina, 2 mulheres em casa, uma com um bebezinho, e a outra olhando para o bebê com ciúmes, com inveja, aquela coisa toda. Aquela criança começa a crescer, e a agonia de Sara, conforme era para Ismael ser filho de Sara, porque era normal, era costume. A serva tinha filho e dava para a patroa. Só que Sara não adotou aquele menino como filho. O plano era esse, mas quando nasceu, ela rejeitou o menino. Então, Agar amamentou o menino, cuidou do menino, aquela coisa toda. O menino começa a crescer. Eu fico imaginando, porque o menino tinha 17 anos, então ele viveu muito com o pai dele, não viveu? Com certeza o pai dele viu ele caminhando, o pai dele viu os dentinhos dele nascendo, o pai dele jogou bola com ele, jogou pedra, pescou. O que será que Abraão fez com ele lá? Ensinou, falou de Deus, falou de princípios. Foram 17 anos. Gente, quem tem 17 anos aqui? 17 anos é tempo pra caramba, né, Rafinha? Olha o tamanho da Rafinha, grandona. Mas essa menina tem uma bagagem gigante. Com 17 anos, você já está com sua identidade pronta. Sim ou não? Beleza. Agora, Sara continua fazendo aquele auê todo. Tem uma parte que diz que Agar, no meio dessa história toda, ela foge de casa, depois volta para casa. Parece a novela da Globo. Eu falo, Agar também se dá trabalho. Mas imagina a situação de Agar também. Que humilhação. E o menino com 17 anos agora, porque assim... Tem jovem que é tranquilo, mas pelo que eu vi, Ismael era meio tapa-virada. Sara engravida. E aí Ismael começa a ficar enciumado, porque agora está vindo o tal filho da promessa. E ele já começa a sentir uma rejeição do próprio pai, porque Abraão começa a se afastar, porque Sara começou a perturbar a cabeça de Abraão. O cenário agora é diferente. O neném nasce. Isaac nasceu, o filho da promessa. A festa. Menino lindo, filho da promessa, Deus cumpriu a promessa. Agora o que eu vou fazer com esse problema que eu arrumei? Agora eu não preciso mais de Ismael, Sara. Agora ela fala para Abraão, resolve o problema. Ela que arrumou o problema. E pede para Abraão resolver o problema. Quem aqui já fez isso com o marido? Arruma uns problemas complicados e joga a bucha na mão do irmão. Se você arrumou o problema, filha, tenta resolver. Combinado assim?
Tem alguém aqui? Tudo lindo, tudo maravilhoso, aquele clima tenso. O menino cresce, amamentado pela mãe. Agora chegou o tempo do desmame. Com 3 aninhos, Isaac está desmamando. E Abraão faz uma festa para desmame. Você já viu fazer festa para desmamar a criança? Pois é, ele fez. Porque era um pai babão. Uma grande festa. Fique imaginando agora, Isaac lá do outro lado, vendo a grande festa do desmame do meu irmão. Tudo que Isaac fazia era uma festa. Tudo que o outro fazia era um problema. Isaac pediu para nascer? Foi Isaac que chegou na vida deles de supetão? De quem foi o plano? Tem alguém aqui? De quem foi o plano? Pois é. Acabou a festa, Sara tem uma reunião com Abraão na casa dela, como você tem de vez em quando com seu marido. Dá um jeito que eu não quero. Eu vi Ismael rindo de Isaac, zombando de meu filho. Isso está na Bíblia, tá? Pode ir lá ler. Quando eu li, eu falei, gente, eu não acredito. Mas imagina um menino de 17 anos, acho que era até normal ele dar risada, né, gente? Poxa, ele queria, de alguma forma, falar assim, eu não estou nem ligando, sabe essas coisas de irmão mais velho? E aí Sara pede para ele dar um fim. Abraão ficou angustiado, e o texto diz que o próprio Deus fala para Abraão, acalma o seu coração, não se preocupe com o menino nem com a serva. No outro dia de manhã, Abraão precisava resolver o problema rápido. No outro dia de manhã, Abraão levanta de madrugada, chama Agar, chama Ismael. E o texto diz que ele dá alguns pães e um odre. Sabe o que é pão, né? Pão é pão. Sabe o que é odre? Odre, coloca água. Um odre cabe pelo menos 5 litros de água. Uma pessoa comum, para poder sobreviver, precisa de quantos litros de água por dia? Quantos? 2, uma pessoa. Então, estava indo um odre para 2 pessoas de 5 litros. O texto diz que ele leva eles para o deserto de Berseba. E para quem já foi no deserto, porque eu já tive o privilégio de ir, é 50 graus de manhã e 50 graus menos à noite. Então, é o extremo. Agar e Ismael agora está no deserto. Fala, no deserto. No deserto. Ismael, fica imaginando aquele menino sendo levado pelo pai para esse deserto. E o texto diz que Abraão pega e coloca um peso sobre as costas de Agar. Está no texto. E despede ela com pães e água. Agar agora caminha no deserto, ela e o filho. Quantas mães são deixadas no meio do caminho pelo genitor? E não tem como não conjecturar esse peso que Abraão colocou sobre ela, foi a carga dele. Tipo, o meu papel eu não vou fazer como pai. O que eu posso fazer é isso daqui, ó. Aquela mulher carregou um peso que não era dela, saiu com migalhas, porque Abraão era rico. Rico. E o que ele deu para o filho foi água e pão. Agora você imagina a cabeça daquele jovem. Eu fui rejeitado pelo meu pai, rejeitado por Sara. Meu pai é rico e eu estou aqui, não tenho uma tenda, não tenho nada, não tinha um camelo, não tinha nada, ele só tinha a água e o pão. E eles caminham no deserto, Agar calada, creio eu, porque eu não iria falar nada nessa hora, porque eu acho que ele devia culpar até a mãe dele. Por que você se deixou? Ele devia se sentir culpado, porque minha mãe está passando por isso por causa de mim. Gente, que situação! E o texto diz que o pão acabou o pão. Agora a água acabou. E quando a água acaba do odre, o texto diz que Agar pega o menino e coloca ele numa árvore. E é difícil achar árvore no deserto, gente. Para quem já esteve lá, é raro. Coloca o menino debaixo de uma árvore e ela vai para uma distância desse menino de pelo menos uns 9 quilômetros. Porque o texto diz que ela não queria ver o filho dela morrer. 17 anos. Filho do pai da fé, deixado para morrer. Um grande homem de Deus, Abraão, não é? Mas foi o que ele fez. Agora, Ismael vai sentir o abandono da própria mãe. A mãe dele, para não querer sentir a dor de ver o filho morrer, ela deixa o menino sozinho naquela árvore. E por muitas vezes eu pensava assim, Deus não me leva para o deserto. Ai Deus, pelo amor de Deus, deserto não. Processo até a gente suporta, mas deserto é uma coisa complicada. Mas grandes homens de Deus tiveram um encontro com Deus no deserto. Moisés teve um encontro com a sarça. E não foi diferente com o Ismael. O texto diz que Ismael chora. E creio eu que foi o mesmo choro daquela criança que eu sonhei. Um choro muito alto. E esse choro sobe para Deus como uma oração.
Eu não sei quais foram as palavras que Deus entendeu ou interpretou, mas deveria ser um choro de desespero. Deus, o meu pai me abandonou, aonde você está? Ou Deus, o Senhor me deixou à morte. Deus, o meu pai e a minha mãe me abandonaram, aonde você está? Um choro de desespero. E o texto diz que Deus libera um anjo para poder ter um encontro com Ismael. E depois desse encontro, a vida de Ismael muda. Fala aí, muda. O odre significa o suprimento. Quantas famílias vivem com o apoio de um pai que é, como que chama? Pensão. O pai dá uma pensão, não sei quanto é a pensão, 500, 600, 700, 800 reais, e acha que é o suficiente para poder manter uma criança. Quanto? Ai, meu pai celestial. 300 reais é uma pensão, é verdade, gente? Oh, Deus tem misericórdia, ajuda a gente. Como que vai sustentar uma criança com 300 reais, gente? Tem como? Você vai na feira com 100 reais, acabou. Comprou nada. Vai no açougue com 100 reais, só compra frango. E olhe lá. Como que você sustenta uma criança com 300 reais? Foi assim que Ismael saiu de lá. Com uma pensão. Água e pão. Talvez para você o suprimento que você como mãe carrega para poder sustentar essa criança é tão pouco. É tão pouco. É pequeno demais. Esse homem que você escolheu para ser o pai dessa criança, talvez escolheu ou não escolheu, foi só um acaso, foi só uma aventura, pastor, e aí nasceu a criança. E o abençoado virou as costas e falou, que lindo, meu filho é maravilhoso, não vou nem registrar. Quem pariu Mateus, que balance, não é assim que diz? Meu Deus. Quantas mulheres me chamam no Instagram falando isso? E o pior é que essas meninas, vou falar, agora cadê as solteiras? Se guardem, se preservem. O que você carrega, a virgindade, a pureza, é um presente de Deus para o seu esposo. E quando nós entregamos isso antes, nós desvalorizamos aquilo que é precioso. Infelizmente, por causa de carência, muitas meninas caem na lábia de muitos homens, braços de homens, para poder suprir a carência de um pai. Na verdade, o que ela queria não era um namorado, ela queria o pai. Mas aí, ela vai para a figura do homem, ela se entrega porque ele fala assim, a gente já está namorando, eu vou casar com você. É desse jeito, tá? Você é a mulher da minha vida. Mas por que você não quer se entregar para mim? Você não confia em mim? E aí quando você vai vendo, você vai se deixando levar para aquele... Quando você vê, já foi. E o que era precioso para você, para ele, é só mais uma. Porque ele está acostumado a fazer isso com muitas. Ele já experimentou da fruta, agora ele já enjoou dela. Agora ele vai procurar a próxima vítima. Para poder tirar aquilo que é mais puro dela. E isso também acontece com mulheres. Mulheres que tiveram uma vida promíscua e que, meninas no caso, jovens, mulheres adultas também, que se relacionam só por relacionar e não quer compromisso com nada, se sujam o outro, contaminam, se contaminam, e aí depois vem culpar a Deus. E na maioria das vezes, esses filhos que são abandonados, rejeitados e tudo mais, são de relacionamentos que não tinham uma firmeza, que não eram alicerçados na palavra do Senhor. Porque é complicado, se você casou na igreja, é o seu marido, você engravidou dele, ele vai celebrar. Agora, se você casa no momento errado, com a pessoa errada, ele não vai celebrar. E aí você cria aquela criança, e aí você carrega um peso que não era para você carregar. E essa criança vai carregar marcas que não deveria carregar. Isso é a parte difícil. Você precisa ser mãe, precisa ser pai, precisa ser tudo para aquela criança, quando você também precisa de colo, aconchego, e também precisa de proteção. Então, se você é solteira, escolha direito, espere o tempo certo. Não tem pressa para procurar um homem, você não precisa ter pressa. Porque o que Deus preparou para você é algo tão lindo, Ele está aperfeiçoando, não está demorando. O Senhor está deixando no seu jeito. Então, para de ficar orando desesperada, Senhor, Ele nunca vai chegar, Ele vai chegar no tempo certo. Enquanto isso, você tem que orar, Senhor, me ajuda a me guardar. Senhor, controla os meus hormônios.
Controla, Senhor. Controla o meu anseio, o meu desejo. Porque a gente fica rolando o feed, as meninas rolam o feed do Instagram, ficam vendo vidas de novela, romances que não existem, achando que tudo é um dorama, e a vida real não é assim. Escolha um homem que primeiro honre a Deus, porque se ele honrar a Deus, ele vai te honrar. Primeiro tem que honrar a Deus. Ai, pastor, eu me apaixonei, ele não é da igreja, mas ele é uma bênção. Cai fora. Ai, pastor, eu me apaixonei, ele é maravilhoso, mas ele não fala com a mãe dele. Pastor, eu me apaixonei, mas ele é casado. Mas ele vai largar tudo por mim. Oi, meu Deus, me ajuda. Abençoada. Deus não vai quebrar uma aliança para poder construir uma aliança. A Jezabel. Toma cuidado. Se o homem é casado, você cai fora. Cai fora, sai do laço. Fala para a irmã, sai do laço, a solteira. Sai do laço, é casado, irmã. Ele já tem dona. Se um homem casado te procurar, você fala, irmão, eu vou orar por você, você está com um espírito ruim, viu? A pomba está girando aí. Se posiciona, porque ele vai fugir. É difícil um homem casado se aproximar de uma menina que anda em santidade e que não dá abertura. Agora, se você está dando abertura, aí fica complicado. Então, fecha essa brecha aí, porque isso que você está construindo no escondidinho vai te destruir. Eu não estou vendo a pastora Jo, também não, né, pastora? Mas o meu Deus, que vai até no deserto, vê tudo. Então, talvez essa mensagem aqui de Agar é um alerta para você. Toma cuidado. Porque Sara prometeu para Agar acolhimento, proteção, a própria Sara. Abraão também. E no final, o que fizeram com Agar? Abandonaram ela. Isso acontece. Isso acontece muito. O odre vazio foi o limite do céu para que o Senhor pudesse ter um encontro com Ismael. E é lindo ver que quando o Senhor aparece para Agar, o texto diz que Deus ouviu o choro de Ismael. E quantas vezes nós choramos escondido e acha que Deus não está ouvindo? Quantas vezes nós choramos sem ninguém ver? Quantas vezes até a lágrima falta? Porque o vazio consome tudo. O deserto da orfandade consome tudo. Em Gênesis 21, 17 diz que Deus ouviu aquele menino. Mas o que Deus fala para Agar é algo que chama a minha atenção. O próprio Senhor enviou o anjo e ele promete algo para Agar. Farei dele uma grande nação. E aí Deus pergunta para Agar, o que você tem? O que tens, Agar? Às vezes eu acho Deus engraçado. A mulher naquela situação, vendo o filho morrer, jogada à morte no deserto. Aí Deus pergunta para ela, o que tens, Agar? O que tens? A pergunta de Deus para você esta manhã, o que tens? O que tem te limitado? O odre está vazio? O pão acabou? Viraram as costas para você? Te abandonaram, te rejeitaram, te esqueceram e Deus te pergunta, o que tens? O que tens no seu coração hoje? O que você carrega de tudo isso que fizeram com você? Chegou a hora, Agar, de sair desse lugar de vítima. Isso que Deus está querendo dizer para ela, levante-se. O comando de Deus para ela é levante-se. E parte difícil de quem vive esse sentimento de orfandade é se levantar. Se levantar é difícil, porque você precisa se levantar sozinha. Você não vai ter ninguém ali te impulsionando, você não vai ter um pai pagando a tua faculdade, você não vai ter um pai te apoiando, você não vai ter uma mãe, talvez. Você vai precisar tirar força de onde você não tem para levantar sozinha. A ordem de Deus para você nessa manhã é levante-se. Saia dessa posição de vítima, porque hoje eu estou tendo um encontro com você nesse deserto. E o que era vazio, eu vou mostrar para você, eu vou abrir os seus olhos. E no deserto eu vou colocar uma fonte de água viva. Tem como ter uma fonte no deserto? Tem, porque Deus coloca. E o texto diz que ele abriu, Agar primeiro se levanta. Levantou, se posicionou. Ela não se deixou entregue para morrer. Não vou morrer, nessa situação não vou morrer não. Você não vai morrer assim, Agar, levanta. Reage, mulher, fala para essa irmã, reage. Pelo amor de Deus, levanta, coragem nessa vida.
está olhando para o outro, está olhando para o saco de pão. Aí Deus abre os olhos dela, ela vê uma fonte jorrando água boa, no meio do deserto. Gente, dá até para tomar banho no deserto lá. Deus faz isso. Deus é um Deus que faz. E o que eu acho lindo aqui, é que Deus promete algo para aquele menino. E quando eu ouvi essa mensagem, é como se eu ouvisse, eu tomei para mim. Eu tomei para mim a fala de Ismael. Porque em alguns momentos da minha vida eu fui Ismael. Essa pastora linda de verde que você está vendo aqui, verde pastel, em alguns momentos da vida dela se viu como Ismael. Deixada de lado, esquecida, inferior, rejeitada. Rejeitada. E quando Deus fala para Ismael, farei de você uma grande nação, naquele cenário onde eu vivi, na família que eu nasci, isso era impossível acontecer. O que nós estamos vivendo aqui hoje, porque eu olho para vocês e vejo uma grande nação, é promessa cumprida. Farei de você, Vanessa, uma grande nação. Farei de você, Paula, uma grande nação. Farei de você, Lilian, uma grande nação. Farei de vocês uma grande nação. Não importa o que fizeram com você, eu sempre estive contigo. Foi isso que eu ouvi de Deus em uma ministração no Moriá, que mexeu comigo. E essa semana lançou uma música muito famosa aí. E eu fico cantando essa música o tempo todo na cozinha e dançando. E a música diz assim: nas horas escuras da minha vida, quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas escuras da tua vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Jesus. Nas horas mais amargas da minha vida, nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele estava lá. Eu vivi uma jornada na minha infância, que eu esperava um homem chegar. Eu esperei por esse homem por 18 anos. Sem conhecer, sem saber de onde vinha. E essa falta de referência paterna deixava em mim uma interrogação, porque para mim a qualquer momento meu pai iria chegar. Minha mãe me criou com o apoio da minha avó e da família toda. E eu lembro da minha infância que tem fotos minhas com meu avô, senhor Zé Rosa, que me ensinou o que é simplicidade e dividir o pão, porque vivemos escassez. Eu lembro de alguns tios tentando assumir esse papel. Tio Café, conhecido como Café, mas o nome era Antônio, tentava de todas as maneiras me fazer sentir especial. Tio Adilson, foi o tio que me batizou na igreja católica. E ele se sentia responsável por mim, mas era só um simbolismo. Aquele vazio da paternidade não era preenchido. Eu lembro de momentos na escola, em apresentação do Dia dos Pais, onde as crianças se apresentavam, e tinha centenas de pais sentados, e a minha mãe estava sentada ali, e eu tinha vergonha de vê-la lá. Os anos passaram, e em algum momento da minha jornada, eu busquei em pessoas essa paternidade. Lembro da minha formatura da 8ª série, onde eu comecei a pagar a formatura no 5º ano, com a ajuda da minha avó.
porque ela queria me ver formada. E não era um valor alto. Hoje não era um valor alto, mas naquela época era. Pagamos a formatura, e eu lembro da alegria dela, da minha mãe, de me levar para essa formatura. As mesas repletas de família, e na minha mesa estavam as duas. Tinha um momento de uma valsa com o tal pai. Nessa hora eu saí chorando, pedindo para ir embora. Um choro que doía. E eu achava que era vergonha de ter apenas a minha mãe e a minha avó ali. Mas, na verdade, sempre foi um vazio pela ausência de um homem que virou as costas. Comecei a namorar com um pastor, que não era pastor, é claro. E nele, eu coloquei todas as minhas expectativas e por muitas vezes eu esperei dele um pai. Que não é. Ele não é meu pai. Mas eu lembro do dia do meu casamento, aonde eu ia entrar sozinha. E eu lembro de uma amiga dizendo, você é muito forte de entrar sozinha. Você é muito forte de entrar sozinha. Eu não entraria. Porque nessas horas sempre aparece alguém para poder me encorajar, te empurrar para o buraco. Você é muito corajosa de entrar sozinha. Minha avó me olhando com aquele olhinho, sabe? E ela falava, Deus é contigo, filha. Sempre falou isso, Deus é contigo. E eu lembro de ter chego, o amigo do Vitor foi me buscar em casa para o casamento, e eu cheguei na porta da igreja, eu chorava. Eu chorava igual eu chorei naquela formatura. Um tio que eu tenho um grande carinho, chamado Morinaldo, eu creio que movido pelo Espírito Santo, saiu de onde ele estava, porque ele era um dos padrinhos, e já tinha entrado. Ele veio ao meu encontro, ele falou assim, eu vou te levar até lá, você não vai sozinho. Ele entrou comigo no casamento. E ali algumas coisas começaram a se encaixar sobre essa ausência. Eu era uma menina forte, independente. Que um pai para mim? Para que eu vou querer um pai que não me quis? Eu criei uma repulsa pela palavra pai. Repulsa. Sabe o que é repulsa? Nojo. A figura paterna para mim era algo insignificante. Ter ou não ter era indiferente. Com certeza a criança vai sobreviver. Estava eu ali, sobrevivendo. Comecei a descobrir, depois de estar na igreja, estudando, aprendendo, todas as consequências dessa falta na minha vida. Na minha, tá? E na sua, talvez. A ausência de um pai, segundo a neurociência, ela causa uma formação no córtex frontal, um certo descontrole de decisões. Gera uma hipervigilância, onde você fica vigilante e a todo tempo você está armada. Medo, inconstância, insegurança, fraqueza, inferioridade. Comparação, abandono. O que pode acontecer com uma menina que teve essa ausência? Ela busca no afeto masculino de forma precoce, desordenada, um relacionamento para suprir essa carência. Desenvolve a repulsa e a desconfiança por qualquer figura que use cueca. Em alguns casos, ela pode rejeitar o seu gênero. Presta atenção nisso. Ela pode rejeitar o seu gênero, porque ela não quer se relacionar com um homem, porque ela não confia. Já a ausência paterna num menino vai gerar um homem frágil.
Homens que se escondem debaixo da saia da mãe. Podem rejeitar a própria masculinidade. Por não saber como é que é ser homem. Ou ele fica agressivo, tóxico, porque ele precisa provar que ele é macho demais. Ambos os sexos podem ter rebeldia, rebelião, dificuldade de aceitar autoridades, professores, pais, líderes e o próprio Deus. Isso aconteceu comigo, porque eu não conseguia chamar Deus de pai. Anos na igreja, para mim o meu relacionamento com Deus era de serva e de Deus, até que eu encontrei o Abba. Alguns meninos podem fugir para o vício de pornografia, drogas, bebida, tudo isso para suprir a ausência desse pai. A insegurança, o medo e a paralisia emocional, tudo isso gerada pela ausência de um homem que tinha uma missão dada por Deus. A baixa autoestima, ninguém me quis, ninguém se importa. O medo crônico de relacionamentos, indecisão, covardia, incapacidade. Não é a orfandade que causa isso. O que causa isso é a ferida emocional não tratada. E se o vazio se prolongar, o próprio Satanás se aproveita disso, gerando outras doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Pastora, tudo isso por uma ausência. Aonde eu posso encontrar essa cura, então? Aonde eu encontro o remédio, a fórmula mágica? A paternidade de Deus. Em Salmo 68:5 diz: Pai dos órfãos e Deus em sua santa habitação. Em Deus você vai encontrar uma nova identidade. Em João 14:18 diz: Já não sois órfãos, mas são filhas. O próprio Deus te adota, te acolhendo, assim como fez com Ismael. Em Romanos 8:15 diz: Recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos ao Abba, Pai. Aqui eu tive um encontro com o Abba. A palavra Abba não surgiu do nada da minha vida. Foi esse Abba que se apresentou para mim. Não foi nem o pai. Quando nós descobrimos que existe um amor que enfrentaria qualquer coisa por você, que esteve com você em todos esses momentos, na ministração que eu recebi, nesse lugar que nós fomos, num retiro, eu lembro de estar abraçada com um pastor, e ele falava, ele esteve com você naquela formatura, ele nunca tinha me visto, ele esteve com você naquela formatura, você estava linda de azul, ele entrou com você no seu casamento, coisas que ninguém sabia, que nem eu sabia, que estava lá escondida, e Deus revelou para aquele pastor tão incrível, como Deus é cuidadoso. Naquele encontro eu precisei liberar perdão para um pai, que se você conhece a minha história, eu só vim conhecer a história de verdade com 35 anos. Eu esperava por um homem que era simplesmente um estuprador. Eu fantasiava um super pai, quando na verdade eu sou a misericórdia e a graça de um Deus, que tirou de uma semente de morte, uma semente de vida e de amor. O processo de cura não foi do dia para a noite, mas foi necessário liberar acesso para eu começar a entender o que estava acontecendo comigo e por que eu reagia assim a algumas coisas. Descobri que minha mãe tinha sido abusada. Descobri que ela tinha passado tudo aquilo por mim e eu tinha vergonha dela na escola. Ela estava tentando ser pai e mãe e eu com vergonha dela. Descobri que aquele homem feriu ela, que ela ficou toda machucada. E aí dessa dor toda, ela descobre que está grávida.
e decide continuar. Que amor é esse que essa mulher carrega, se não é o amor do Abba? Deus mostrou a minha história num panorama, e eu posso te dizer que em 15 minutos, eu fui costurada na alma. Costurada, eu sentia algo dentro de mim sendo costurado. Ele me refez de novo. E ali ele falou: eu sou o seu Abba. E a partir de hoje, desde aquele dia, eu consigo ouvir a voz dele todos os dias. Ali ele abriu a minha visão. E eu comecei a ver o Pai que esteve comigo em todo o tempo. Desde a fecundação até os dias de hoje nesse altar. E eu queria dar alguns conselhos para você que talvez tenha sentido isso em algum momento na sua vida. Primeiro, reconheça a sua dor. Não esconda, não finja. Ela existe. Permita-se chorar as lágrimas até se sentir curada. Perdoe a si mesma, você não teve culpa. A culpa não foi sua, você não pediu para nascer. Perdoe os seus pais, eles também foram feridos. Por muitas vezes, eles replicam na gente aquilo que eles sofreram. Para de buscar aprovação aonde não há amor, porque sem amor, aceite o amor de Deus, porque Ele é o suficiente. Aprenda a ouvir a voz do Abba diariamente. Não se defina por essa ausência, pelo seu passado, mas pela presença de Deus que bate à sua porta todos os dias. Busque um relacionamento saudável que reflita o seu Deus. Viva como filha, não como serva. Vença a escravidão emocional. Levante-se desse vitimismo. Ajude outras pessoas que estão enfrentando essa dor. A sua história vai curar muita gente. O Senhor marcou um encontro comigo e com você nessa manhã, porque Ele quer preencher esse lugar, trazer cura e talvez costura para algo que você não tinha nem entendido. Talvez o seu pai biológico, pode apagar as luzes para mim, por favor? O seu pai biológico nunca orou por você. Quantas aqui já recebeu uma oração do seu pai? Seu pai nunca orou por você. Talvez ele nunca declarou uma palavra de bênção sobre a tua vida. Talvez você, como eu, nunca ouviu a voz do seu pai biológico. Mas eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã e fechar os seus olhos. Porque hoje, o Senhor preparou um pai que vai orar por você. Uma oração que você nunca ouviu, mas que ela é necessária para que você possa sair daqui essa manhã curada. Eu convido você a fechar os seus olhos. Não se preocupa com a irmã do lado, está tudo bem. Você está num ambiente seguro, tá? As pastoras, por favor, fiquem em alerta. Minha filha, hoje eu me coloco diante de Deus e diante de você para dizer: me perdoa. Me perdoa por cada momento em que não estive presente. Me perdoa por não ter te abraçado quando você mais precisava. Me perdoa por cada palavra dura, por cada frase que te feriu e deixou marcas no seu coração. Me perdoa por quando te mandei embora, quando fechei a porta do meu amor e deixei você do lado de fora. Me perdoa por te rejeitar, por não assumir quem você é e para mim, por não aparecer nos dias importantes da sua vida. Eu conheço a dor que causei. Eu reconheço que muitas vezes você chorou sozinha, desejando ouvir que era amada e eu não disse. Hoje, como um pai, eu quebro toda palavra de abandono sobre a sua vida. Eu declaro que você não é um erro, você não é descartável, você não é invisível, você é preciosa, desejada e amada. Eu peço que o amor do Pai Celestial te envolva agora, curando cada ferida, limpando cada lágrima e restaurando o valor que sempre foi seu. Eu te abençoo
para ser livre, para caminhar sem peso da rejeição e para viver como filha amada do Deus que nunca te abandona. Minha filha, eu te amo, e mesmo que as minhas mãos tenham falhado, as mãos do Pai eterno sempre te segurarão. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, se você se identificou com algum momento dessa ministração, eu quero te encorajar a sair do seu lugar e dar um encontro, e vir ao encontro do seu Abba. Eu recebi um abraço que me curou. Hoje os pastores vão se posicionar aqui, pastor Henrique, pastor Severo, e eles vão representar o próprio Deus que quer te abraçar essa manhã. E esse abraço vai mudar a tua história. Ele quer restaurar a sua identidade e quer te chamar de filha. Esse abraço vai te curar da orfandade. Agora, se seu pai falhou com você, e você, assim como eu, tinha repulsa dessa palavra pai, talvez o seu pai abusou de você, te amaldiçoou. Eu não sei o que ele fez com você, mas você sabe. Você sabe o que ele fez com você. Os pastores estão aqui na frente, eu quero que vocês abracem, é profético isso. Pastor Henrique, pode abraçá-las, pode abraçar, vocês têm liberdade para isso, é um abraço de pai. É um abraço de pai, elas nunca foram abraçadas por um pai. Elas nunca ouviram que é filha amada e escolhida. Quando eu abracei aquele pastor e ele falou tudo aquilo para mim, eu jogada no chão como um bebê. Eu liberei perdão pela ausência. Eu liberei perdão pelo abuso da minha mãe. Eu liberei perdão porque ele não estava lá. Eu liberei perdão porque ele não era perfeito. Eu liberei perdão porque eu esperei dele aquilo que eu só vou encontrar no meu Abba. Aquela manhã mudou a minha vida. Eu não abracei aquele pastor, eu abracei o próprio Deus. Enquanto ele me abraçava, o Espírito Santo me curava. Enquanto ele me abraçava, o Espírito Santo me curava. Eu te encorajo, sai do seu lugar. Ninguém está olhando para você aqui não. As pastoras vão orar com vocês também. Vem aqui na frente, eu preciso liberar vocês. Vocês têm promessa, enquanto não forem curadas da orfandade, não tem como assumir uma grande nação. Enquanto não houver cura, não tem como viver promessa. A falta da cura está te limitando de viver a promessa do céu para a tua vida. Libera esse homem hoje, libera essa mãe hoje. Se libera, se perdoa, se perdoa, se perdoa. Senhor, eu apresento as tuas filhas a ti. É isso que elas são, filhas amadas do Senhor. Senhor, essa manhã o Senhor conduziu essa ministração do início ao fim. O Senhor mudou a pregação por causa de uma mulher. O Senhor é um Deus que se importa. O Senhor é um Deus que se preocupa com a gente. O Senhor é um Deus que planeja, que sonha, que caminha do lado, que traz provisão aonde não tem.
Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres sejam curadas, Pai, desse vazio, Pai, dessa orfandade. Talvez o pai dela esteja vivo, Deus, mas elas não se sentem acolhidas como filha. Órfãos de pais vivos, que são bombardeadas pela rejeição, foram bombardeadas pela mentira do inferno, que elas não pertencem ao reino, que elas não são dignas da tua presença. O Senhor não desistiu de nós, Deus. O Senhor não desistiu de você. Ele não desiste de você. Nós te damos liberdade, Senhor, para agir aos corações. Aquelas que não tiveram coragem de sair do lugar, Deus, vai ao encontro delas. Talvez elas estejam como Ismael, sem forças, debaixo de uma árvore. Um dia eu tive assim também, escondida no fundo de uma igreja, com vergonha de estar passando tanta coisa, mas mesmo escondida, o Senhor foi até lá. Liberamos um novo tempo sobre a vida dessas mulheres, Senhor. Tempo de cura, um tempo de cura. Elas encontram a paternidade no céu. Visita, Pai, o coração dessas mulheres nessa manhã. Em nome de Jesus, pastoras, por favor, pega o óleo, unge o coração delas, selando, porque algo está sendo cicatrizado hoje. A costura já passou. Unge o coração dessas mulheres, porque elas não vão mais sangrar por orfandade. Elas não vão mais sangrar por essa ausência. Elas não vão mais sangrar em cima dos outros, aquilo que fizeram por elas. O que fizeram nela, Pai, não define quem elas são. Filhas amadas, queridas e escolhidas do céu.